Movimento Brasileiro de Liberdade de Expressão. Nós criamos uma plataforma online onde quem sofreu qualquer tipo de censura artística pode denunciar. A gente já tem quase 400 casos catalogados. Então, se você entrar lá, você consegue ver que órgão foi que censurou, federal, estadual ou municipal, que tipo de censura foi. E a gente tem captado isso já há 2 anos. E também, aí dentro, a gente pode colocar o Centro de Análise de Liberdade e Autoritarismo, que é vinculado à USP, cujo quem é o coordenador é o professor Conrado Hubener. O Conrado já fez uma pesquisa para a gente sobre liberdade de expressão acadêmica. Estão lá 4 estudos no nosso site, samambaia.org, e ele está finalizando para a gente um livro que eu acho que ano que vem vai ser uma das grandes sensações do mercado literário. É um livro sobre como desradicalizar o Brasil. Ele está vendo as experiências no mundo que passaram pela situação igual o Brasil está passando, que os opostos não conseguem chegar a um consenso. Ele está preparando essa pesquisa. Eu acredito que em abril a gente já tem um livro pronto sobre o tema, que eu acho que é super importante para a gente. E o terceiro tema que nos traz até aqui, né? A gente tem uma área chamada transformação tributária. A gente não chama de reforma tributária, porque reforma é uma coisa muito pequena. A gente pensa em transformação tributária mesmo, é uma coisa mais ampla. Isso é muito necessário para que o Brasil cresça. Nessa área, nós temos como parceiro o IBRE, da FGV de Brasília, a FGV do Rio, a EBAP, temos o Fiscal Data, com Sérgio Gobetti, no Rio Grande do Sul, e outros parceiros, né? E por que a princípio parece que é uma bagunça, mas não é uma bagunça? O que nos une? O que une essas 3 áreas para a Samambaia? O que é importante? Democracia. Sabe, a gente acredita que só a democratização da cultura, né, só com liberdade de expressão, né, e só com impostos justos, a democracia se fortalece. Sem isso, a gente não vai ter uma democracia boa que faça com que a gente consiga ter um Brasil que se desenvolva de forma consistente, coerente, sustentável, e que a gente consiga, com isso, reduzir as injustiças, né, e as desigualdades sociais. Então, a Samambaia, eu espero que vocês conheçam um pouco mais no nosso site, tá ok? E nós oferecemos essa mesa para vocês e espero que vocês gostem. Obrigado. E eu chamo à mesa Cecília Machado, economista, professora da PUC, Daniel Lória, diretor do programa da Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária, e Ana Flor, jornalista da Globo News, que vai mediar essa conversa. E boa Flip. Muitas perguntas sobre impostos, sobre pato, sobre qualquer coisa. Estamos aqui para... Vale tudo. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. É uma feira literária, mas a gente vai conseguir encaixar esse tema numa discussão mais ampla, aí, sem ser chato, sobre tributos. Afinal, ninguém gosta de pagar o pato e muitas vezes a gente nem sabe muito bem quem está pagando. Então, por isso, 2 grandes especialistas aqui para tirar dúvidas. A gente vai fazer um bate-papo aqui por 1 hora e depois vocês vão poder fazer perguntas. Tivemos nos últimos dias muitas notícias. Tem uma parte da reforma tributária sobre o consumo que está tramitando lá no Senado, um pouco parada, mas ainda anda esse ano, e notícias sobre a parte de renda, que também interessa a todo mundo. Então, queria começar conversando aqui, vou perguntar aqui para o Daniel, que está lá, mão na massa. Fala um pouquinho para a gente como vocês estão vendo neste momento, especialmente a questão da reforma de consumo e também um pouquinho a importância desse momento, dessa discussão no Brasil e o que a gente pode esperar ainda para esse ano. Obrigado, Ana. É impressionante, eu estou tão alegre de estar aqui. Estou muito feliz, porque a Flip é fenomenal, a Casa República é fenomenal. E eu amo falar de impostos, não sei, acho que eu tenho algum desvio mental, não sei o que acontece. Eu adoro esse tema, é o tema que eu estudo por minha vida toda. E acho que também tem um pouco a ver com o meu amor por história, por política, por economia, né? A história dos tributos, ela atravessa... Opa. Mais perto, se falar um pouquinho mais perto. Mais perto? Mais inclinado, tá. A história dos tributos, ela atravessa a história da humanidade, né? E fiquei pensando hoje de manhã, estava refletindo duramente na piscina, viu, Guilherme?
Falei, como é que eu vou amarrar a reforma tributária com uma feira literária? E eu lembrei que o primeiro documento escrito da história da humanidade era um recibo tributário de uma transação comercial. Então, 4.000 a.C., entre 4.000 e 3.000 a.C., descobriram lá na Mesopotâmia uma tábua de argila em cuneiforme, falando lá de um recibo de uma transação comercial. E vários outros documentos escritos da humanidade têm a ver com temas tributários. Então, você pega a Magna Carta decorreu de uma questão tributária, né? A Pedra de Roseta decorreu de uma questão tributária. A Declaração da Independência nos Estados Unidos tem tudo a ver com tributos, né? Lá ficou célebre a frase do no taxation without representation, amarrando a questão tributária com a questão da cidadania e da democracia, como o Luciano falou. Então tem tudo a ver com a história da escrita, com a história da humanidade e com a história do Brasil. E quando a gente fala de tributos, a gente também fala da discussão sobre o que é justiça tributária, né? Ou injustiça tributária. E aí esse título da mesa, que quem deu não fui eu, acho que deve ter sido o Guilherme, que eu achei muito bom, muito mais criativo do que eu seria, quem é o pato que paga o pato, né, dos tributos, tem a ver com essa provocação, justiça tributária ou injustiça tributária. Aqui no Brasil, quando a gente pensa nessa questão de justiça tributária, eu acho que, primeiro, a gente tem que considerar que o tributo não é um fim em si mesmo, ele serve para alguma coisa. Essa coisa é a arrecadação do Estado, né? E todos os gastos públicos, todos os serviços públicos que são prestados são financiados por meio dos nossos tributos. A Cecília vai falar mais sobre essa perspectiva do gasto público. Então, eu pessoalmente acredito que muito da descrença e do sentimento da injustiça tributária vem da ineficiência do gasto público, de como a gente usa o dinheiro, que é algo que a Casa República está envolvida diretamente, né? E a gente vê umas frases assim que me tiram do sério, mas umas simplificações horrorosas, do tipo, eu vou pagar tributo para financiar o luxo de sei lá quem, né? Enfim, coisas assim realmente inapropriadas e alienadas em certa medida, mas também, em alguma medida, essa preocupação com a eficiência do gasto público ela é meritória e a Casa República tem feito esse trabalho. E o segundo ponto da injustiça tributária está relacionado à própria distribuição da carga tributária entre as pessoas, quem paga mais, quem paga menos, para financiar esse gasto público, né? E aí a gente tem uma dimensão horizontal, que a gente fala, né? Então, o cara que ganha o mesmo que eu tem que estar pagando o mesmo tributo que eu pago, né? Não é porque eu sou CLT e ele é MEI, ou ele é simples, que ele paga uma coisa e eu pago outra. Não é justo, né? E também tem uma dimensão vertical, que está muito relacionada à capacidade contributiva e à progressividade tributária, no sentido de que aqueles que ganham mais deveriam pagar mais como proporção das suas rendas, em comparação com aqueles que ganham menos, né? E aí, avançando um pouco mais, na base de tributação no Brasil, a gente tem uma base que pesa muito no consumo das pessoas, então a gente arrecada muito em cima do consumo, né? A cada produto que vocês compram, a cada serviço que vocês contratam, tem tributo embutido nesse preço. E aí a gente tem a reforma da tributação do consumo, que é o que está de uma forma mais presente no jornal, que a gente está avançando bastante, a reforma da tributação do consumo. E a gente tem a segunda base de incidência grande, que é a renda, que aí tem mais transparência para a gente, a nossa declaração de imposto de renda, em abril, ninguém gosta de fazer, né? Mas é a segunda base de incidência no Brasil, na dimensão individual e na dimensão da empresa, né, da corporativa, que a gente também não enxerga, também está embutida nos preços de tudo que a gente compra. Então, quando a gente pensa em reforma tributária, ou transformação tributária, como propõe a Samambaia, a gente tem que pensar na dimensão consumo, na dimensão renda, né, e na integração entre as pessoas físicas e as empresas. Tá? Então, acho que, para começar, Ana, é mais ou menos aí que eu queria situar a nossa conversa, mas vamos entrar aí nos assuntos específicos. Obrigado. Detalhes. Cecília, o Daniel estava lá com o grupo do Ministério da Fazenda, fizeram um texto, foi para o Congresso, e o Congresso começa a mudar esse texto. E o que a gente está vendo é uma simplificação que já não é mais tão simplificada assim, já há mais complexidades e uma perda também de
de oportunidade de se mexer em algumas áreas, em alguns grupos que seguem com um maior privilégio. Então, queria que você falasse sobre isso e também sobre esse prazo. 2031 está longe, o que pode acontecer daqui até lá com um texto que deve ser aprovado, se for aprovado esse ano no Senado, que riscos a gente corre com uma transição tão longa? Alô, oi. Boa tarde. Queria agradecer o convite para estar aqui. Falar um pouquinho assim, acho que já foi introduzido por que a gente paga tributo, né? Tem um objetivo de provisão do governo de bens públicos, né? E a gente pode discutir a carga tributária e também o uso desse recurso, mas no caso do Brasil, dado o nosso sistema tributário, o que a gente busca com uma reforma sobre o sistema, né? E que recentemente a gente avançou muito, né, no ano passado, com a aprovação da reforma dos tributos sobre o consumo, que está em fase de regulamentação e vai ser implementado muito em breve, com transição até 2031, 2032. Tá? Então, acho que o objetivo principal dessa reforma sobre o consumo, eu posso falar aqui de 5 características que são importantes, que estão, de certa forma, presentes nessa reforma. Era acabar com a cumulatividade da incidência dos impostos, né? Isso, de certa forma, muda o preço relativo dos produtos, gera ineficiência, distorce as decisões das empresas, e era uma distorção que precisava ser corrigida, e, nesse sentido, a gente agora está migrando para um imposto de valor adicionado, então corrige, né, a questão da cumulatividade. Ele é simples, né, todo mundo vai entender, vai aumentar o conhecimento da população sobre quanto que as pessoas estão pagando de tributos. Isso também é uma forma de aumentar a consciência e a cobrança também sobre as políticas públicas que são implementadas através, com o uso desses recursos. Reduz o contencioso, a gente sabe que tem um contencioso tributário muito grande, então, quando as regras são simples, quando as pessoas entendem, esse contencioso diminui, acaba com a guerra fiscal novamente aqui. Isso corrige distorções que acontecem no nosso regime tributário quando uma empresa decide se produzir num determinado estado por causa de um benefício tributário, apesar de estar muito longe do seu mercado consumidor. E um último ponto que eu acho interessante, que a gente pode desejar também numa reforma tributária, é tentar, de alguma forma, usar a reforma tributária para aumentar a progressividade dos tributos, né? Então, tributar de quem ganha mais e distribuir para quem não ganha tanto, né? Na reforma do consumo, isso até é um pouco difícil de pensar, não da renda é muito mais óbvio, mas dentro da reforma do consumo tiveram alguns... foi pensado alguns mecanismos para introduzir progressividade também nessa reforma, né, que foi a ideia ali do cashback, retornando um pouco dos recursos, principalmente para a população mais pobre. Mas, mesmo nessa discussão, a gente voltou a uma outra característica também não tão eficiente da incidência dos tributos, que a gente voltou à discussão da desoneração da cesta básica, né? Que, de certa forma, né, o objetivo ali da desoneração da cesta básica é tentar dar um benefício tributário a uma cesta de consumo que, enfim, toda a população consome, principalmente os mais pobres, mas, ao mesmo tempo, é um benefício tributário que incide para qualquer renda, né? Então, a pessoa rica ou a pessoa pobre, ela recebe essa isenção da cesta básica. Isso foi uma coisa que permaneceu nessa reforma. No final das contas, acho que a reforma ela conseguiu atacar e alcançar todos esses objetivos em menor ou menor grau, à medida que você vai avançando, tem uma sede de um lado e avança do outro, né? O que eu acho que fica aqui para a nossa discussão também a questão, né, de ter voltado à discussão da cesta básica, né, e tendo um outro mecanismo que poderia ter sido funcionaria, né, desse ponto de vista distributivo, e alguns benefícios tributários que permaneceram, né? Então, Simples, a Zona Franca de Manaus, eles ainda continuaram ali com esses benefícios. Mas, de toda forma, acho que, pegando em conjunto, é uma reforma que avança muito, né, que diminui
complexidade, diminui o contencioso e tem um potencial muito grande de corrigir todas as distorções alocativas que a gente tem com incidências de tributos cumulativos e também com benefícios específicos para alguns setores. Daniel, a gente está perdendo a chance de realmente equilibrar algumas injustiças do nosso sistema tributário. A Cecília falando MEI, simples, em comparação com outros países, o Brasil ainda tem uma situação muito desigual. Cesta básica, alguns setores que, de repente, conseguiram um benefício também a partir disso. Qual é a visão técnica disso? A gente vai ter que, daqui a um tempo, pensar em fazer novos ajustes? Eu acho que a Cecília resumiu muito bem os objetivos da reforma tributária. A gente está unificando um monte de tributos que a gente tem hoje sobre o consumo, na realidade sobre a produção, um monte de tributo invisível para a população, ICMS, PIS/COFINS, ISS, IPI, uma baita sopa de letrinhas. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar no escritório, a primeira coisa que me falaram foi assim, não, faz essa pesquisa aqui de PIS/COFINS. Aí eu joguei no Google, né, Confins, aeroporto de BH. Aí eu falei, rapaz, ferrou. Eu não fazia ideia que era aquilo, né? E eu acho que assim, eu acho que quem não é da área ainda não faz ideia que é aquilo. Então a gente não sabe quanto que a gente paga de tributo no Brasil. A gente não sabe. A gente vê o que a gente paga na nossa declaração de imposto de renda. E só. A gente não vê o que está no preço dos produtos que a gente consome. A gente não vê o tributo disfarçado, vamos dizer assim, na forma de inflação, que também tem gente que entende que é até um tributo também. Mas a gente não enxerga esses tributos que as empresas pagam e passam no preço para a gente. Então, a reforma tributária vai trazer à tona, vai dar visibilidade, transparência para a carga tributária que a gente já tem. E aí a gente vê muita discussão na imprensa, a alíquota vai ser alta, a alíquota vai ser uma das mais altas do mundo. De fato, vai ser, mas com uma correção, já é. Já é uma das mais altas do mundo. O que a gente está fazendo na reforma, na realidade, a gente está conseguindo reduzir a alíquota que todo mundo está pagando por dois mecanismos principais. A gente está reduzindo muita coisa de benefício fiscal. Então, tem muito benefício fiscal estadual, em particular, de ICMS, que os estados concedem. É uma grana violenta nisso. São 400 bilhões, aproximadamente, por ano, que vão ser revogados com a reforma tributária. Vai ser democratizado para toda a economia. E a redução da sonegação, inadimplência e fraudes. A gente está montando uma base tecnológica, como diz a sua colega Luaico, que é porreta, para conseguir reduzir sonegação, inadimplência e fraudes, e com isso ter uma alíquota de referência menor para todo mundo. Então a gente quer realmente trazer esses ganhos de volta para a sociedade, democratizando e reduzindo o gasto tributário ou perda tributária via sonegação, que também é altamente indesejado. Então os objetivos que a Cecília colocou, eu destaco esse da transparência, vai ter um aumento da cidadania fiscal também, porque agora a gente não faz ideia para onde o nosso tributo vai. Após a reforma, a gente vai pagar o tributo para o local que a gente está consumindo. Então, em geral, o local que a gente mora. Então, você vai ter uma vinculação muito maior do contribuinte com o eleitor. Então, voltando um pouco aí para os americanos, lá eles não falam em dinheiro público, eles falam em taxpayer money. O dinheiro é do contribuinte. O contribuinte financia o Estado. Então, o Estado tem uma responsabilidade perante o contribuinte. O dinheiro é público, mas veio de todos. Então, acredito que a cidadania fiscal vai ser algo muito, muito fortalecida com essa reforma tributária. Além de todos os demais pontos que a Cecília comentou, de eficiência, o fim dessa acumulatividade tributária, que é algo bem técnico, mas que é os tributos que incidem em cascata, numa cadeia econômica, e tudo mais. E qual tinha sido a sua provocação mesmo? Se estamos perdendo uma oportunidade de aprovar uma reforma ainda mais forte, que realmente possa baixar essa alíquota que já é bastante alta. Não, eu não enxergo assim. Eu acho que a gente está conseguindo agarrar uma oportunidade de aprovar essa reforma tributária. Eu sou uma pessoa, eu desenvolvi minha carreira no setor privado e estou num mandato no governo, com esse mandato específico da reforma tributária. Nossa secretaria no Ministério da Fazenda é extraordinária. A gente é temporário lá para entregar isso para a população. E um sentimento que eu tenho trabalhado muito com o meu psicólogo, inclusive, é a frustração. É a frustração e o senso de realidade de um trabalho
público, de uma articulação política, de uma articulação complexa, com inúmeros partícipes, né, inúmeros stakeholders, como eles gostam de falar. Então, para você conseguir tirar algo do livro-texto e colocar no mundo real, você tem um trabalho assim, gigantesco de articulação entre União, Estados, municípios, auditores fiscais, procuradores, outros ministérios do governo federal e, claro, o Congresso Nacional, né, que tem um perfil predominante diferente do perfil desse governo. Então, para você conseguir sair do outro lado com o texto aprovado, e a gente está trabalhando pela aprovação até o fim do ano, eu diria que a gente está agarrando uma senhora oportunidade de melhorar nosso sistema tributário. Claro, há exceções, né? Você tem aí, né, acho que a Cecília comentou, Zona Franca, Simples, alíquotas reduzidas, créditos presumidos, algumas meritórias, né, outras não tanto. Mas fato é que o processo político resultou nisso e política é a única saída, né? A gente está numa democracia, é a primeira reforma tributária de uma democracia, né, no mundo. É assim, histórico o que a gente está fazendo. Uma reforma tributária desse vulto é a primeira. E no Brasil, certamente, é a primeira. A última que a gente teve foi na ditadura, né, na década de 60. Então, a gente tem muito orgulho do trabalho que está sendo desenvolvido e eu acho que a gente está agarrando a oportunidade. Cecília, que Estado é esse, que tamanho de Estado é esse que precisa ter a alíquota mais alta do mundo? Pois é. E aí eu acho que é muito importante a gente, quando faz uma discussão sobre tributação, né, falar um pouquinho dos gastos, né, porque, no final das contas, a gente tributa porque o governo quer gastar com programas que aumentam o bem-estar da população, investimentos em infraestrutura, educação, e, em princípio, tudo aquilo que precisa ser gasto e que aumenta a produtividade, aumenta o nosso crescimento, né? De fato, quando a gente olha, e aí eu quero também pegar um ponto aqui de falar duas coisas com relação ao gasto, né? Tanto o tamanho do gasto, né, que, como a Ana colocou, né, por que a gente arrecada tanto? Porque a gente também gasta bastante, né? Quanto falar da qualidade do gasto, né? Será que a gente está fazendo o melhor uso do recurso público com programas que são mais eficientes ou não, né? E aí, falando desse primeiro ponto ali da quantidade do gasto, uma estatística que eu não sei se eu trouxe aqui, não sei se vocês têm em mente, quanto que o governo central, o governo federal arrecada em receitas como percentual do PIB por ano. 22,5%, tá? Então, mais ou menos 22,5% do PIB, né, do que a gente produz, né, 1/4 disso vai para arrecadação e, de certa forma, 1/4 disso também o governo gasta, né? Então, uma agenda de gastos que é grande, né? E fazendo aqui primeiro ponto da quantidade do gasto, né? Eu acho que a gente agora migrou também para um regime, para esse novo arcabouço fiscal, né, que tem como um pressuposto importante, né, que o governo ele sempre vai conseguir arrumar uma arrecadação para um determinado gasto que ele quer fazer, né? Então, é nesse sentido que eu acho que é interessante esse sistema que a gente migrou, em que a arrecadação passou a ser uma variável de ajuste, né? Então, o desejável é o gasto e a arrecadação é uma variável de ajuste. Eu ia colocar aqui que eu acho que esse é um ponto que eu acho que é bastante crítico até para frente, olhando para o sucesso de reformas tributárias no Brasil, porque a partir do momento em que a gente precisa toda hora estar correndo atrás da arrecadação para fazer frente ao gasto, isso pode minar um pouco da credibilidade das regras tributárias que a gente está tentando construir e, de forma mais importante, a gente quer que as regras tributárias elas não sejam temporárias, a gente quer que elas sejam permanentes, elas fiquem no tempo, elas deem previsibilidade, as pessoas possam se planejar de acordo com essas regras, né? Então, eu acho que a gente tem também aqui um desafio para frente. Eu concordo com essa visão, né, de que é impressionante a conquista que a gente vai ter, né, com essa reforma tributária do consumo, né? Mas eu vejo aqui um risco, olhando para frente, que é um risco aqui de credibilidade, que a gente muda as regras do jogo com bastante frequência e, principalmente, quando a gente tem
uma preocupação ali com o fiscal e com o crescimento do gasto para atender demandas nascentes, demandas importantes que estão surgindo. E aí essas demandas nascentes, que são legítimas, né, e justas, a gente viu aqui também, eu acho bastante impressionante como a gente migrou em termos de política distributiva, o tamanho que os programas de assistência social ganharam, né, como Bolsa Família, dado o surgimento dessas novas demandas sociais, a gente precisa também olhar para trás e ver o que são esses programas que ainda estão aqui, se eles fazem sentido estar aqui, ou se a gente pode abrir espaço do orçamento para essas novas demandas que estão surgindo. Então, nessa agenda da reforma tributária, eu acho importante a gente falar desse tamanho do gasto, e eu qualifiquei aqui dizendo que esse gasto é relativamente grande, mas que a gente também precisa fazer uma avaliação aqui da qualidade do gasto, dessa reavaliação dos nossos programas. E por que isso é muito importante, né? Porque não dá para a gente partir do pressuposto que a gente pode gastar o que a gente quiser, né? No sentido de que, quando o gasto é muito maior do que a gente arrecada, a gente leva uma pressão sobre a dívida. A gente conhece essa história. A gente leva uma pressão sobre a dívida pública, né? Isso aumenta a incerteza sobre várias variáveis macro. Então, de certa forma, o governo ele também tem que estar atento ali à agenda de gastos, né? E eu acho que esse é um ponto importante que precisa também estar sendo pensado dentro de uma estruturação tributária do ponto de vista de arrecadação. Daniel, Cecília citou que existe um risco de o governo ser visto, ou governos serem vistos apenas como governos que estão em busca de maior arrecadação e não olhando para resolver injustiças tributárias. Trago isso para outra parte da reforma tributária, que é a reforma da renda, que foi o assunto dessa semana. Quer dizer, o governo quer, por razões políticas, aumentar a isenção até R$5.000 e, para isso, vai, então, para justificar essa perda arrecadatória, fazer uma arrecadação dos milionários. Pergunto se não se está iniciando um debate pelo lado errado, apenas da arrecadação e não da justiça tributária. Deixa eu pensar como é que eu abordo esse assunto, porque é um pouquinho delicado, né? O tributo ele não é um fim em si mesmo, fato. Né? O tributo está aí para arrecadar e financiar política pública. Então, é um binômio. Tributo de um lado, gasto público do outro. E o bem-estar da população, claro, é sempre o objetivo final de qualquer governo. Então, eles caminham lado a lado. Quando a gente vai para os técnicos que estão trabalhando, né, não é tão lado a lado assim. Então, a gente tem gente que é muito especialista em tributação, como sou eu. Né, eu não conheço nada de gasto público, ou muito pouco de gasto público. E você tem gente que é muito especialista em gasto público, que é uma outra galera. Né? Claro, a gente trabalha lado a lado, mas a gente tem que conseguir avançar com os assuntos em paralelo. Eu tenho pavor, e não estou falando que a gente está fazendo isso aqui, tá? Longe disso, pelo contrário. Mas eu tenho um pavor de interditar o debate com relação ao sistema tributário por conta de críticas à alocação de gastos do governo. Né? Eu tenho um pavor a isso, porque eu acho que isso é paralisante. Então, quando eu vejo alguém falando, reforma tributária, não sei o quê, não quero nem saber disso, porque isso aí tudo vai para corrupção de sei lá quem. Nossa, é um negócio assim que me dá, sabe? Uma paura, assim, porque, cara, na boa, né? Os assuntos são paralelos. Contribuições ao poder público são bem-vindas, inclusive, né? Então, se alguém aqui conhecer de gasto público, quiser trabalhar no governo federal, manda o currículo, sabe? Assim, a gente precisa de ajuda, né? O que a Samambaia faz, o que a República faz. A gente tem que estar todo mundo do mesmo lado. Tanto sob a ótica de desenho do sistema tributário, quanto sob a ótica de eficiência do gasto público. Está todo mundo do mesmo lado. Né? Dito isso, eu concordo sim que a gente tem que ter uma preocupação com perenidade, com equilíbrio fiscal. Meu chefe, o ministro Fernando Haddad, é muito comprometido com essa pauta do equilíbrio fiscal e é muito sério quanto a isso. Eu já conheci a experiência do ministro Haddad enquanto prefeito de São Paulo, fez uma baita gestão, mas me impressiona realmente o compromisso dele com o equilíbrio fiscal no governo federal. E a gente sabe, todo mundo sabe, né, chega a ser quase um senso comum,
que ou você fecha a conta pelo tributo, ou pela redução da receita, ou pela emissão de dívida, ou por inflação. Então, você não tem muito por onde fugir. E aí você tem que trabalhar com essa realidade, são dados de realidade. Quando a gente olha para o sistema tributário em particular, e aí tentando isolar um pouco a discussão do gasto, né, e focar no desenho do sistema tributário, o tributo ele tem que ser desenhado de tal forma que seja o mais justo possível. Então tem uma dimensão de justiça tributária mesmo, voltando para isso, que está muito relacionado ao tema da desigualdade de renda, né? E o tributo tem que atrapalhar o mínimo possível o funcionamento da atividade econômica. Então ele tem que ser eficiente. E isso está relacionado à pauta de crescimento econômico. Eu, assim como o Guilherme, acredito muito que a gente consegue conciliar as duas pautas. A gente está no Brasil, nosso sistema tributário é uma bagunça, tem muita coisa que a gente pode fazer que torna o sistema mais justo e que também fomenta o crescimento econômico. Né? Algumas pesquisas que a Samambaia tem financiado trazem evidências disso. Né? E aí a gente pode conversar um pouquinho de exemplos práticos. Os gastos tributários. Né? O que é um gasto tributário? Um gasto tributário, tem esse nome no economês, mas, na verdade, é uma renúncia tributária. É algo que o governo deixa de arrecadar por algum motivo. É um benefício tributário. Então, tem tudo lá, desde Zona Franca de Manaus, até Simples, até pesquisa e desenvolvimento, até Lei Rouanet, tem de tudo. Tem de tudo. Tem temas meritórios e tem temas que não são tão meritórios assim. É muito dinheiro que tem nisso. Muito dinheiro que tem nisso. É um debate justo, correto, que a gente tem que enfrentar. Tem até uma brincadeira no Ministério da Fazenda, que todo ministro da Fazenda chega no primeiro dia, olha o tamanho do gasto tributário e fala, tá aqui. Né? Resolvido o problema. É só acabar com 10% disso por ano e está resolvido. E aí é qualquer ministro, né? De Paulo Guedes a Fernando Haddad, todo mundo no meio do caminho. E ninguém consegue. Então, acho que esse é um assunto para a gente se concentrar um a um. É um mega desafio, é tudo sensível ali, mas é um ponto. Tem outros pontos também que não estão indicados como gasto tributário, mas que também representam distorções. Tá? Principalmente quando a gente pensa na tributação das empresas, a gente tem muita diferença entre elas. Né? Então, no Brasil, a gente tem uns 4 ou 5 sistemas diferentes de pagamento de tributos pela empresa, dependendo do porte da empresa e do perfil da atividade. Então, você tem um Simples Nacional, que nasceu para ser um incentivo para as pequenas empresas. Você tem o lucro presumido, que nasceu para ser um regime simplificado para as médias empresas. Você tem o lucro real, que é o das grandes empresas. E aí você tem as alíquotas maiores para banco, instituição financeira e tudo mais. Então, tem 4 ou 5 cargas tributárias que a gente aplica para as nossas empresas. Quando a gente pensa na isonomia, de volta naquele exemplo, né? Poxa, eu sou CLT, o coleguinha é PJ. Né? E o outro é MEI, o outro é simples, o outro é presumido. Cada um está pagando uma carga tributária diferente. Isso é ruim. Isso cria um sentimento de injustiça tributária, cria um problema de isonomia e também cria um problema de ineficiência econômica. Né? Então, acho que a gente pode conversar sobre esses assuntos. Acho que tem muito trabalho a ser feito na agenda do imposto de renda também, assim como na agenda do consumo. E a gente pode ir evoluindo aí em cada um desses temas específicos. Cecília, então vou passar a bola para você. Benefícios tributários, quer dizer, o governo deixa de arrecadar um percentual do PIB muito maior do que outros países, viu? Do que a média da OCDE, inclusive. Acho que, se eu não me engano, a média da OCDE é 2% e a gente está em 4%, né? O dobro, quer dizer, é um absurdo. E as injustiças, a gente estava conversando, por exemplo, sobre MEI, que a empresa não quer crescer mais para não sair, às vezes, de um sistema. Então, como resolver isso? Uma vez que a gente está discutindo reforma tributária, seria também a hora de colocar na mesa esse debate. Sim. No final das contas, acho que a avaliação, né, entender como é que, dado que os programas estão aí há tanto tempo, como é que a gente vê o que funcionou, o que não funcionou, e se não funcionou, por que não funcionou e onde a gente pode melhorar, se é um programa que a gente quer manter. Né? Então, a gente tem um histórico aí desses chamados gastos tributários, que, no final das contas, são tributos que o governo deixou de receber, né? Via Zona Franca de Manaus ou via o Simples, né? Que foram, por exemplo, algumas exceções que ficaram fora.
eu diria que eu concordo com esse argumento de que não é só o fiscal que é importante, na verdade, o sistema tributário é um mecanismo muito importante para que a economia funcione de forma eficiente e que não gere distorções, né? O exemplo do Simples, que é um que eu acho que é interessante da gente falar, né, que é um regime especial, ele, de certa forma, se qualifica para empresas que são ditas pequenas, né? Então, se você recebe esse benefício tributário, quando a gente tem uma regra desse tipo, a gente tem que pensar nos incentivos que essa regra também está dando para as empresas e para as pessoas, né? As pessoas e as empresas, elas respondem a incentivos, né? Então, se eu tenho um benefício por ser pequeno, eu quero continuar sendo pequeno, porque se eu crescer muito, eu vou perder esse benefício. Então, é nesse sentido que eu acho que... E por que a gente, né, acaba fazendo esses regimes especiais? Porque a gente quer que a economia cresça de alguma forma. A gente acha que aquela empresa que é muito pequena, ela precisa daquele empurrãozinho extra. Mas acho que depois de um tempo a gente tem que pensar se de fato esse empurrãozinho extra é uma coisa que a gente deseja, o desenho dessa política faz sentido, ou se ele está criando algum tipo de ineficiência que a gente quer reavaliar. E eu acho que é nesse sentido que a reavaliação, sempre quando a gente pensa em permanecer com algumas exceções, acho que é muito importante para o debate trazer os dados, né, mostrar o que está sendo feito. A gente tem uma dificuldade muito grande no Brasil, não só do ponto de vista de gastos tributários, mas também de todos os programas e gastos do governo, de fazer uma reavaliação, né, do que funciona, do que não funciona. A gente tende sempre a perenizar. E eu acho que é muito importante a gente também avançar nessa agenda de avaliação, né, de ver o que funcionou e como é que a gente pode melhorar. Principalmente, né, tem o ponto de vista macro da arrecadação, mas eu acho que o mais importante é o ponto de vista de alocação de firmas, alocação de trabalho, alocação eficiente da economia para aumentar a produtividade e crescimento. Daniel, foi uma opção do governo separar, fazer primeiro uma reforma de consumo e depois a de renda. Conta para a gente como elas vão trabalhar em conjunto. Quer dizer, o Brasil paga muito imposto sobre consumo e precisa ajustar isso na renda. Qual é o panorama de vocês, inclusive em tempo? Por mais que a gente faça essa divisão didática entre tributação do consumo, tributação da renda, os objetivos são os mesmos. É mais justiça e mais eficiência econômica. A gente está sempre trabalhando nisso. Claro, arrecadando sempre, né? Esse eu acho que é o princípio de um tributo, mais justiça e eficiência econômica. E aí a gente vê como que esses objetivos são alcançados em cada etapa do trabalho que a gente está desenvolvendo. Acho que a Cecília comentou sobre 2 pontos na reforma do consumo que eu acho interessantes, principalmente o primeiro deles, que é o cashback, né? O cashback ele é bastante revolucionário, tá? Historicamente, as pessoas não se preocupavam muito com justiça tributária, né? Muito antigamente. Até hoje, mais ou menos, né? Mas, assim, você pega os primeiros tributos no mundo, eles eram por cabeça. Então, todo mundo está aqui sentado, pagaria por ano, sei lá, 100 mil reais. Né? Todo mundo. Não interessa se eu sou o Guilherme, se eu sou o Luciano, se eu sou a Roberta, vou pagar 10 mil reais, 100 mil reais. O tributo por cabeça ele é o que menos distorce o funcionamento da economia. Porque ninguém vai fazer ou deixar de fazer qualquer coisa em função daquele tributo. Eu sei que eu vou pagar 100 mil reais no fim do ano, então, né, isso não vai mudar meu comportamento. Mas é muito injusto. É muito injusto. Esse foi o ponto de partida lá atrás. Então, a gente veio vindo para um sistema muito mais aderente à justiça tributária. A gente teve várias revoluções e revoltas por motivos tributários. Né, em Confidência Mineira, por exemplo, aqui no Brasil, né, famosa. Então, hoje a gente tem um sistema tributário que precisa equilibrar eficiência econômica, eficiência alocativa com justiça. Né? E o cashback, na reforma do consumo, ele faz isso. Como é que ele vai funcionar? Ele, na verdade, ele vai se integrar a uma política de gasto público de cadastro único. Então, as famílias com ter menos de 2 salários mínimos per capita de renda vão poder recuperar uma parte dos tributos que elas pagam nas suas compras. Então, o tributo na compra vai ser transparente e, além disso, vai ser devolvido para essas famílias. Tá? Estamos falando, como eu comentei, de renda per capita de até 2 salários mínimos.
Luciano, qual o percentual de crianças abaixo de 5 anos que vão ser beneficiadas, você acha, no Brasil? Renda per capita familiar abaixo de 2 salários mínimos. Parabéns. Você é um cara consciente. Combinado. Quase 60%. 55% das crianças abaixo de 5 anos vão ser beneficiadas pelo cashback e estão nessa faixa de renda que é baixíssima. Baixíssima. Né? Às vezes a gente perde o contato com a realidade, mas o Luciano, graças a Deus, não. Ele é um grande conhecedor. Então, é o que a gente chama de devolução personalizada. Você vê o nível de renda da família e devolve para ela aquele dinheiro. Né? Em contraste, foi aprovada a Cesta Básica Nacional no Congresso Nacional. O objetivo ele é nobre, né, de tentar desonerar o consumo de itens essenciais, ele sempre foi nobre, mas, francamente, é uma política menos eficiente do que o cashback, bem menos eficiente do que o cashback. O que a Cesta Básica pretende? 0 de tributo nos itens ali previstos. Né? Na Câmara, na reta final, a carne entrou na Cesta Básica, deu bastante imprensa isso. Né? Claro, você vai estar beneficiando quem precisa? Vai. Mas você também vai estar beneficiando quem não precisa. O meu churrasco no fim de semana vai estar desonerado. Né? Enfim, é fato. Eu não precisava disso. Mas eu vou ter dinheiro público indo para o meu churrasco de domingo lá em casa. Né? Picanha, bife ancho. Enfim, é a vida. Né? É domingo. Então, do ponto de vista técnico, a gente acha que é uma forma menos eficiente de gastar dinheiro, mas aprovou e a gente entende que foi um compromisso político que foi feito no âmbito do parlamento para isso. Então, são ferramentas que tornam a tributação do consumo mais justa. Né? A tributação do consumo, na sua essência, de novo, deveria ser uma alíquota única para tudo. A gente tem 2 exceções, essa da cesta básica, o cashback, algumas alíquotas reduzidas, algumas meritórias, outras não. No imposto de renda, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar, continuar a trabalhar com os mesmos objetivos. Então, da perspectiva de eficiência, a gente tem que olhar para a isonomia. Como eu comentei, e como a Cecília falou muito bem, se eu tenho regimes tributários que incentivam as empresas a ficarem pequenas, eu tenho um problema. Eu estou incentivando as empresas a ficarem pequenas. Eu não estou incentivando as empresas a crescerem. Poxa, isso é ruim, né? Eu acho que é algo até intuitivo. A França ainda hoje tem um regime tributário que vê pelo número de empregados. Então, até 15 empregados, eu acho que você paga menos imposto do que mais de 15. O que acontece na França? As empresas não contratam acima de 15 pessoas. Salta de 15 para 50. Né? Ou contrata na informalidade. Então, todos esses regimes que incentivam a empresa a ficar pequena são, por definição, precisam de ajuste. Precisa ter uma rampa, precisa ter uma previsão, né? Uma visão de desenvolvimento econômico, né? De crescimento econômico. E tem alguns regimes, tipo lucro presumido, que eu comentei, que a gente está em outra seara. Daí está numa seara mais de uma distorção em cima de um regime que foi criado com outro objetivo. Então, esse lucro presumido, ele é um percentual em cima da receita bruta, tal. Ele nasceu para ser um meio simplificado de tributação, meritório. Só que hoje há situações em que ele envolve um subsídio. Né? Então, tem um estudo do Sérgio Gobetti que fala um pouco da alíquota efetiva das empresas. O que é alíquota efetiva? É quanto que ela está pagando de fato em cima do lucro dela. E ele fez um estudo que olhou para o Simples Nacional, para o lucro presumido e para o lucro real, que é esse regime que deveria ser o geral, né, que hoje é das grandes empresas. No Simples, a alíquota média, né, gira entre 3% e 6% da receita. No presumido, fica na faixa de 11%, 11%, 12%. E no lucro real, fica em 20 e poucos por cento. Então, você pode ter 3 empresas concorrendo no mercado, uma pagando 5%, outra pagando 12% e outra pagando 20 e poucos. Né? Então, você tem um ambiente de negócios que fica prejudicado. Isso está ligado à eficiência econômica, também está ligado à justiça. Né? Não é justo. Então, acho que os objetivos dessas partes da reforma tributária são objetivos convergentes, e esses blocos de trabalho eles vão sendo trabalhados por questões práticas e políticas também, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. O que a gente já está fazendo no consumo é bem grande.
né? Então, o governo, estrategicamente, colocou o consumo primeiro. A gente está trabalhando para aprovar isso até o fim do ano. E começaram a trabalhar alguns capítulos de imposto de renda. Também aí o ministro Haddad, o presidente Lula, vão decidir quando encaminhar. Cecília, o Daniel citou um número que é muito assustador, né? Que se você fizer um cashback para famílias de até 2 salários mínimos, você pega 65% das crianças, 55% das crianças até 5 anos, né? Isso mostra a disparidade de renda do Brasil. O Brasil ainda é um país de renda baixa, então renda baixa, dá para falar renda média, renda baixa, né? Queria que você falasse sobre essa reforma da renda. Ela é justa? Isenção de até 5 mil? Cabe no Brasil? Quais são os riscos? Muita gente falando, vai ter gente que vai tirar dinheiro do Brasil. Fala um pouco da visão sobre isso na perspectiva do Brasil. Então, acho que assim como a reforma de imposto sobre o consumo era uma oportunidade que não podia ser perdida, né? Era aquela coisa assim, tem que fazer. O que a gente tem que fazer aqui no Brasil? É uma reforma sobre o tributo de consumo. E está aí, avançou e está em fase de regulamentação. O que a gente tem que fazer ali com relação à renda? Com certeza, tem um espaço muito grande para a gente avançar numa reforma sobre a renda, né? Com os desafios, né, que você sempre vai estar mexendo ali, enfim, em alguns regimes diferenciados, em algumas isenções que as pessoas físicas recebiam, pagando menos impostos, mas tem um caminho ali bem grande de uma coisa que pode ser feita. Acho que, se eu tivesse que colocar aqui qual é um objetivo que a gente gostaria ali com essa reforma sobre a renda, que, como você colocou ali, né, quando a gente fala dessa isenção de 5 mil, então quem é que vai pagar imposto no Brasil, se a gente sabe qual é a renda média do Brasil, né? Quem é que vai pagar se a isenção é até 5 mil? A gente tem que falar das rendas informais, né? E pensar numa reforma de tributação da renda que amplie a base, né? Não porque a gente quer taxar do pobre, mas uma vez ele estando visível, uma vez ele não estando informal, ele também acessa uma série de benefícios que, quando ele não paga imposto, quando ele não é visto pelo Estado, ele não consegue acessar. Então, assim como na reforma, né, do consumo, né, a gente tenta criar a informalidade, ela é informalidade de empresas e informalidade de pessoas também, né? Então, assim, na reforma do consumo, a gente quer criar incentivos para que as firmas vejam vantagem, né, e fiquem informais para o Estado, paguem imposto porque estão recebendo benefícios também. A mesma coisa acontece ali com as pessoas físicas. Então, eu diria que aqui o desafio ele tem uma complexidade que eu diria que ainda é até maior do que a reforma sobre o consumo, dado o grau de informalidade que a gente tem na nossa economia, né? Mas, dito isso, também é uma grande oportunidade que a gente tem para usar. Eu acho que na reforma da renda, muito mais do que na reforma do consumo, a gente tem muito mais oportunidade de fazer redistribuição de renda, né? No consumo, a gente consegue fazer ali via cashback, né? Nos itens que são super essenciais para as famílias pobres, em produtos que são de consumo essencial. Na tributação de renda, não. Então, acho que tem, né, um pote cheio para explorar e uma oportunidade muito grande. Mas, novamente, avançar nessa agenda de tributo é sempre indigesto, né? Ninguém quer mexer nos benefícios que já tem. Fui avisada aqui que a gente tem uns minutinhos antes de abrir para as perguntas, então só vou inverter um pouquinho a ordem, porque não queria deixar de tocar num assunto que você escreveu, acho que nos últimos dias, que são as bets. Tem tudo a ver com arrecadação, com não arrecadação. Você faz até um relato que é bastante, um alerta importante sobre como isso afeta a poupança do Brasil. Fala um pouquinho sobre isso, dos riscos, e aí já vou para você, para a gente fazer um encerramento antes das perguntas. Então, a gente está no noticiário, né? A gente está vendo as bets aí. O que eu diria que, quando eu comecei a olhar o que a gente estava vendo no Brasil e o que a gente está vendo no mundo, o Brasil não é um caso particular, né? Acho que o mundo inteiro está vivendo uma explosão
desses sites e de acesso também a jogos e plataformas online. Acho que no Brasil chama atenção, acho que duas estatísticas chamaram bastante atenção. Primeiro, o volume que essas bets estão movimentando, e segundo, a matéria que saiu sobre os beneficiários do Bolsa Família que estavam nos bets. E eu acho que aqui tem um ponto que eu gosto de fazer, que obviamente é sempre uma manchete de jornal quando a gente vê um beneficiário do Bolsa Família jogando em bet, tem sempre essa ideia de que, poxa, não deveria estar. Uma coisa que a gente aprendeu com o Bolsa Família é que a melhor coisa que a gente tem para fazer é dar dinheiro em vez de dar qualquer outro tipo de benefício, né? Então, acho que o primeiro ponto é não deixar essa discussão dos bets fazer com que a gente repense o nosso modelo de assistência. O nosso modelo de assistência ele é muito exitoso, funcionou super bem, é um modelo que funciona via transferência de renda. Mas, dito isso, não significa que a gente não tem que olhar para o que está acontecendo com os bets, e vamos parar de falar do Bolsa Família, vamos falar para a população como um todo, né? Para qualquer tipo de renda, mas talvez para as pessoas mais pobres, com ou sem Bolsa Família, né? Então, a evidência que a gente tem nos Estados Unidos, e eu acho que é um ponto que é importante aqui, é que as pessoas substituem, né, uma poupança que elas estariam fazendo por uma aposta em bet, que, do ponto de vista econômico, não faz o menor sentido, porque quem joga no bets sabe que o retorno esperado daquela aposta é negativo. Então, você vai perder dinheiro, ao invés de botar o dinheiro numa conta bancária e estimulando a poupança. E isso, no Brasil, é uma questão relevante. O governo tem tentado, ao longo de décadas, estimular a poupança da população. A gente vê aí o FGTS, por exemplo, que, de certa forma, é uma poupança forçada, né? E a gente tem visto também o uso do FGTS, o saque aniversário, muito argumento ali de que tem sido usado justamente para pagar dívidas. A população quer acessar esse dinheiro para pagar dívidas. Então, como é que a gente resolve isso? Acho que, no final das contas, não é uma proibição, né? Porque, enfim, as pessoas têm liberdade para usar o dinheiro da forma como querem, mas pensar um pouco nas implicações econômicas que uma liberalização da BET sem nenhum tipo de regulação causa sobre a economia, em particular a taxa de poupança e a vulnerabilidade das famílias pobres. Você quer falar disso? Você quer encerrar falando um pouquinho sobre os desafios que vocês têm lá na reforma tributária? Não, eu acho que sobre as bets não é meu escopo aqui, mas só para comentar, né, que elas se tornaram legais no Brasil no governo Temer, e a gente está muito atrasado na regulamentação, né? Estava atrasado, e a gente está agora avançando muito firme nessa regulamentação. A gente tem uma secretaria específica disso, o secretário Regis está fazendo um trabalho firme sobre a regulamentação das bets, e é um daqueles desafios que, independentemente do que a gente fizer, está aí, né? É um fenômeno que está presente na nossa sociedade. Então, a discussão acho que é muito mais de como regulamentar adequadamente, como tributar adequadamente, do que uma discussão preto no branco, binária, né? E muito menos estigmatizando determinado grupo de apostadores, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas aqui, para a última fala, eu separei uma... Eu tive aqui na Casa República na quinta, e na quinta o tema da mesa, às 3 horas com o Thiago Sala, foi sobre Graciliano Ramos. E eu não sabia, mas Graciliano Ramos foi servidor público, foi secretário de Educação do Rio de Janeiro, foi prefeito de um município de Alagoas e, aparentemente, eu ainda não li inteiro, mas escreveu relatórios belíssimos para o governador na época. E em um dos relatórios de Graciliano Ramos, quando ele estava no cargo de prefeito do município de Palmeira dos Índios, em Alagoas, foi o seguinte... Abro aspas. No orçamento do ano passado, houve supressão de várias taxas que existiam em 1928. A receita, entretanto, calculada em 68 mil réis, atingiu 96 mil réis. E não empreguei rigores excessivos. Fiz apenas isto. Extingui favores largamente concedidos a pessoas que não precisavam deles e pus termo às extorsões que afligiam os matutos de pequeno valor, ordinariamente raspados, escorchados
esbrugados pelos exatores. Fecha aspas. Então, é Não incrível. tinha reeleição naquela época, né? É incrível como essas palavras são atuais, né? Então, acho que no imposto de renda a gente tem que focar nisso. Né? Como que a gente desonera aqueles que mais precisam, quem ganha menos, e como que a gente elimina as distorções para reduzir a regressividade tributária, né? E colocar realmente no imposto de renda aqueles que ganham mais. A agenda está voltada para isso. Claro que a gente pode entrar em um monte de tema técnico aqui, mas eu diria que essa frase de Graciliano é o que resume meu pensamento a partir de agora. Eu vou colocar num pôster. Agradeço à Casa República por me trazer ao meu conhecimento e agradeço ao Thiago Sala também aí por me mandar o trechinho do relatório de 1929. Obrigado. Temos perguntas. Como é que vai funcionar? Vai ser Daniel, Cecília, muito obrigado. Ana Flor, muito obrigado. É um prazer estar aqui vendo vocês de perto e ouvindo sobre esse tema fundador para nós na samambaia.org. Daniel, a gente tem a conta de quanto seria só corrigir a tabela do imposto de renda? Porque o presidente Lula prometeu 5 mil e a gente sabe que ela estava defasada. A gente sabe quanto seria isso? Desde a última atualização? A tabela do imposto de renda, Guilherme, ela ficou congelada por 7 anos. Ela ficou congelada até 2021, né? 21? Não, a gente teve até 22. O presidente Lula deu uma primeira correção da faixa de isenção ano passado para 2 salários mínimos, corrigiu de novo esse ano para 2 salários mínimos e tem a política de corrigir todo ano para 2 salários mínimos, né? Junto com isso, também foi aprovada a política de valorização do salário mínimo, garantindo aumento real nesse salário mínimo. Perdão, que parênteses, é uma dos instrumentos, ou segundo o Marcelo Medeiros, é um instrumento mais redutor de desigualdade de renda, né? Se você fosse elencar os instrumentos econômicos que reduzem renda, você teria uma valorização... Reduzir desigualdade, né? Reduzir desigualdade de renda, aumento real de salário mínimo, transferências, controle de inflação e, por último, progressividade tributária. Né? Perfeito, é isso mesmo. O que o presidente Lula encomendou para a gente no Ministério da Fazenda são estudos para a gente conseguir concretizar a promessa dele de campanha de dar uma isenção para quem ganha até R$5 mil. A gente está estudando como fazer isso. O desafio que a gente tem, como o imposto de renda é progressivo, se eu simplesmente jogo todo mundo, beneficio todo mundo com uma faixa de isenção de 5 mil, o impacto fiscal é bem maior, porque eu estou beneficiando quem ganha 5, quem ganha 7, quem ganha 9, quem ganha 10, quem ganha 20. Né? Então, a gente está estudando no Ministério da Fazenda se tem algum meio de focalizar melhor essa isenção, eventualmente com alguma rampa de saída, mas algum meio de focalizar melhor essa isenção e, com isso, reduzindo o impacto fiscal dela. Né? A gente está trabalhando em cenários. Bom, boa tarde. Boa noite, já que eu acho. Bom, parabéns, Daniel, Ana Flor, Cecília, Ricardo. Eu tentei trazer mais pessoas para a mesa aqui, né? Eu que sou do tributário também. Mas o pessoal, olha, Ricardo, essa mesa é a mais chata da Flip, cara. Eu não vou de jeito nenhum. Eu falei, mas olha, parabéns vocês por tornarem leve que gostam, e trazerem Graciliano Ramos, né, que foi prefeito, enfim, que tem essa, que transita, né, entre os dois lados. Enfim, eu teria muitas perguntas a fazer, mas enfim, eu acho que para tentar aqui fazer uma provocação, pergunta para cada um dos dois, um dos temas que me preocupa muito, eu já, enfim, manifestei sobre isso, eu tenho muitas críticas, eu acho que a reforma tributária é fundamental, mas eu tenho muitas críticas à reforma, como ela está sendo feita, né? E uma delas é o cashback. Enfim, sempre se apostou na desoneração tributária como uma forma de fazer justiça fiscal. É a grande discussão da cesta básica. Eu acho que o ganho da sua picanha é marginal para a economia, até porque o Brasil tem uma desigualdade de renda muito grande. Então, os que vão se beneficiar, é melhor você compensar tributando renda. Mas o cashback, eu acho que ele tem um problema muito sério, eu queria te perguntar exatamente sobre isso, quer dizer, como é que o governo está vendo essa forma de evitar essa distorção e o risco que o cashback corre. Primeiro, de ter que percorrer todo o ciclo orçamentário. Você arrecada,
vai para o orçamento, é um dinheiro que fica no orçamento, é um dinheiro que vai ficar disponível, isso vai ser gerido por algum fundo, que a gente não sabe que fundo é esse, né? Nós sabemos o destino dos fundos no Brasil, então são muitos riscos orçamentários e financeiros. Mas tem um risco que eu vejo maior ainda, que é o risco do CPF. Então, vamos dar um exemplo concreto. Está o chefe lá do centro social, pode ser um líder comunitário, um pastor evangélico, seja lá quem for, e fala, olha, pessoal, agora a gente tem uns doadores aqui que vão oferecer o seu CPF, as suas compras, para beneficiar você com cashback. Então, tem lá uma lista, coloca seu CPF aqui que você vai receber um cashback, porque alguém vai fazer compras, né, e elas vão ser devolvidas para você. Quer dizer, eu sei que tem limites financeiros que estão sendo estudados e tal, mas como é que o governo está pensando em controlar isso? Porque a gente está no Brasil. E a pergunta para a Cecília, eu ia falar sobre a questão da centralização, até o tema do tributo mínimo global, que eu acho que é um golaço que o governo está fazendo, né, de conseguir implementar o Pilar 2 no Brasil, cobrar das empresas que faturam mais de 750 milhões, né, é muito importante para evitar desigualdade. Mas o governo está adotando a CSLL. E a CSLL não é compartilhada com estados e municípios. Né? Eu, como pela banda dos municípios... Se apresenta, Ricardo. Estamos falando sobre isso. Mas eu deixei esse comentário, mas eu queria falar das BETs. E também acho que você pode comentar. Tem BETs operando no Brasil, lá de fora, né? Quase todas estão em paraísos fiscais, Gibraltar, Bermudas, Ilha de Man, etc., e não pagam R$1 de tributos no Brasil, desde 2018. Por que o governo, Cecília, você não acha que o governo deveria cobrar agora para dar a outorga os tributos que eles não pagaram desde 2018? E mais, é reconhecido mundialmente que as BETs são, enfim, território de lavagem de dinheiro, não só dos apostadores, mas desses que operam. Né? Então a gente tem muitas histórias, tem a máfia XYZ. O governo não deveria também olhar a origem desse dinheiro, né, provar a origem ilícita, até para evitar a questão da lavagem de dinheiro através dessas empresas de bets? Então, queria deixar essas duas perguntas para vocês. Obrigado. Você não se apresentou, Ricardo. Não, meu nome é Ricardo, é o suficiente. Brincadeira, a gente se conhece, né? Você gostou de Graciliano, né? Municipalista, prefeito, foi secretário de Educação no Rio, um grande homem público. A gente tem conversado aí, a preocupação dos municípios. O cashback em particular, vamos lá, sobre desoneração da cesta básica e cashback. O consumo do rico no Brasil, ele é muito maior do que o consumo do pobre. Por mais que o pobre ele seja, em número de pessoas, né, muito mais, claro, ele consuma toda a sua renda, não consegue poupar nada, né? Eu consumo, a Roberta sabe, quanto que eu consumo de carne por mês? Não é pouca coisa. Brincadeiras à parte, o consumo do rico impacta, sim, bastante nesse gasto público da desoneração da cesta básica, especialmente quando a gente coloca arroz, feijão, carne, coisas que tanto rico quanto pobre consome com bastante intensidade. Então, isso sim, tem sim, muito dinheiro público que está indo para a minha família, que é uma família que não precisava. Quando a gente tem a desoneração da cesta básica, não tem o cashback. O cashback é como se fosse uma versão 2.0 dessa visão de trazer mais justiça para os tributos sobre o consumo. Né? Por que a gente acredita que a gente vai conseguir viabilizar com sucesso o cashback no Brasil? Primeiro, eu acho que pela crescente bancarização da população. Então, o Pix tem ajudado muito nesse sentido. Né? Então, acho que a informalidade hoje é muito diferente do que era a informalidade 5 anos atrás. Né? O Pix tem ajudado muito. Crescimento dos meios eletrônicos de pagamento e essa digitalização da economia. Além disso, a própria lei complementar prevê, né, o projeto de lei complementar prevê, a gente vai reforçar isso no regulamento, que é óbvio que o padrão de consumo precisa ser compatível com a renda declarada. Então, se você tem um CPF que declara R$2.000 de renda familiar per capita, não pode gastar R$2.000 no supermercado. Né? Você tem que ter alguma, ou mais, né? Muito menos mais. Você tem que ter compatibilidade. Então, a lei complementar prevê que esse controle vai ser feito e o regulamento vai fazer o enforcement disso. Então, a gente acredita, sim, que o cashback vai rodar direitinho. A gente já tem uma experiência dele no Rio Grande do Sul, que funciona bem. O Sérgio Gobetti participa lá na Secretaria da Fazenda.
O grupo técnico fez visitas técnicas também ao Chile, ao Uruguai, que são países que também têm versões de cashback que funcionam bem. No Uruguai, até na boca do caixa já. A pessoa que vai pagar na boca do caixa já tem um desconto. Então, a gente não vê por que não funcionaria bem no Brasil, que tem essa tecnologia de pagamentos bastante avançada e uma bancarização crescente da nossa população. Tá? Mas depois a gente pode conversar melhor. Posso só fazer um ponto também sobre o cashback, que era um ponto que eu queria ter feito e acabei não fazendo, que eu acho que eu tenho um pouco de preocupação ali também com a implementação do cashback, como você colocou. Acho que um ponto importante é que o cadastro único ele foi uma ferramenta muito importante para alcançar a população pobre no Brasil e exigiu um esforço de cadastro enorme. Mas a gente sabe que a população que está no cadastro, ela também responde aos incentivos e aos benefícios que são dados dentro do cadastro. Então, lembrando aqui, quando teve na pandemia, que teve o auxílio emergencial, o mínimo de R$600, como as divisões de família, como as famílias no cadastro único passaram a ser famílias unipessoais. Então, uma preocupação, quando eu vejo o uso do cadastro, também ali de implementação, é que o cadastro único ele não é invariante às políticas públicas que são implementadas através dele. De forma que o uso dele de forma excessiva, para tanto, ele tem um objetivo muito importante, que é ser ali um registro, principalmente para as assistências sociais e para o Bolsa Família. Mas, a partir do momento em que os programas sociais vão mudando, em que ineficiências que foram introduzidas em algum momento, em algum momento do tempo, ficam perenizados nos programas, né, como essa questão do mínimo, que incentiva a criação das famílias unipessoais, a minha preocupação é da gente perenizar também um benefício que tem mérito, mas que o registro pode mudar ao longo do tempo, sem deixar com que a gente saiba exatamente qual vai ser o impacto fiscal à medida que o cadastro único ele vai se modelando, né? Hoje, o cadastro único ele atende não só o programa Bolsa Família, como ele também tem o Pé de Meia, a gente falou aqui também, o governo falou do Auxílio Gás. Então, é um monte de programa que tem vindo ali na esteira disso, e existe uma preocupação, acho que, do ponto de vista fiscal e de implementação, como que o cadastro vai se moldando à medida que ele vai sendo usado com tantos propósitos. Então, eu acho que eu faço um pouquinho de coro ali nessa implementação. E aí, por fim, dos BETs, acho que a última coisa que acho que você falou, talvez o problema de lavagem de dinheiro seja mais grave ainda, né? Então, é um problema de saúde pública, é um problema que afeta a instabilidade financeira das famílias, né? É um problema que pode até ajudar o fiscal. No final das contas, é um mercado que precisa ser, por todas essas características, ele não precisa ser proibido, mas ele precisa ser olhado com bastante atenção. Tinha uma pergunta. Sim. Olá, boa noite. Parabéns pela mesa, parabéns pela Casa República. Meu nome é Darwin, eu sou morador de Paraty, e eu tenho uma pergunta sobre as eleições de São Paulo. Fiquem tranquilos que eu não vou entrar nos temas que todo mundo está já careca de pesquisar e tal, mas foi um gasto tributário que virou um super trunfo de todos os candidatos praticamente, que como uma solução para trazer empregos para a periferia, para combater o trânsito, para combater uma série de problemas que era você cobrar menos de empresas que contratassem num bairro específico, né, de uma zona leste de São Paulo ou de uma zona sul extrema. A minha pergunta é se vocês conhecem referências de outros países, outras cidades ou dados que municiam eles. Todos os candidatos colocaram essa proposta na mesa, porque eu não consegui achar nada que foi eficiente esse gasto tributário. E a segunda pergunta como ficaria após a reforma tributária um incentivo desse, um gasto tributário desse? Do município, né? Do município,
Tem um tributo municipal que vai ser consolidado na reforma tributária, que é o ISS, Imposto sobre Serviços. Além disso, o município arrecada por meio do IPTU e do ITBI. Eu vou ser bem honesto com você, eu não conheço essa política especificamente. Não sei se era por meio de IPTU ou de ISS. Após a reforma, o município não vai ter essa capacidade de dar esse benefício fiscal, sendo totalmente transparente com você. Né? Esses tributos eles vão ter regras mais uniformes. Né? E aí, claro, o que o município vai poder fazer se ele quiser? Ele vai poder reduzir a alíquota, mas não para a região leste ou para a região sul. Ele vai ter que reduzir a alíquota para todo o consumo no município e para todos os produtos. Então, é uma decisão muito mais difícil, muito mais ampla, do que algo mais focalizado nesse sentido. Eu não conheço evidências, nem conheço a política para contribuir. Desculpa. Eu também não conheço, então deixa aí com a resposta do Daniel. A minha pergunta... Boa noite, pessoal. A minha pergunta é relacionada à questão do Simples Nacional. Com a reforma tributária que causa uma simplificação do tributo, isso não abriria uma oportunidade para talvez diminuir o teto do Simples ou passar a tratar mais diretamente a questão do MEI também? Porque agora o argumento que se utilizava para a existência do Simples e do MEI é de que o sistema tributário é muito complexo, então as pessoas têm que entrar em um regime mais simplificado. Com a reforma, abre-se uma oportunidade também de tratar esse problema? E, Cecília, com essa questão das bets ficou, né? Dado que o retorno esperado para quem aplica, quem faz uso de bets é negativo, a forma como eu penso isso é sempre de que ele está tendo utilidade ali que não está associada ao ganho, né? Ele está aproveitando, está gostando de clicar naquilo ali e apostar. Seria o caso, então, de um imposto do pecado mesmo sobre isso? Como resolver isso se não é uma questão de a pessoa... Você não pode tirar a liberdade, digamos assim, você não pode tirar a liberdade dela, está fazendo o que gosta. Como resolver essa questão? Porque é um problema, de fato. Se eu puder contribuir nessa pergunta, tem um percentual grande, as pesquisas mostram, de pessoas que acham que bet é investimento. Então, educação financeira aí talvez é a chave. Se você começar com isso, Cid. Pode ser. Não, vai ter imposto seletivo sobre bets. Então, isso está previsto na reforma tributária, que é o tal do imposto do pecado, né? Isso foi uma colocação da Câmara dentro do texto. Na verdade, se você pegar todo o arcabouço tributário sobre bets, com a regulamentação, eles vão estar pagando aí quase 40% de imposto. Se você somar RPJ, CSL, os tributos novos sobre o consumo, tem 12% de tributo específico na lei autorizadora e vai ter o seletivo. Uma preocupação que a gente tem é sobre esse processo de canalização que eles chamam, né? Que é trazer para a legalidade quem está na ilegalidade. Então, a gente também tem que tomar cuidado, quando a gente calibra essa carga tributária, para não tirar as pessoas desse processo de legalização. E aí existem estudos com relação à calibragem dessas alíquotas mundo afora versus o percentual de canalização das atividades, tá? Para a gente considerar. Sobre o Simples Nacional, eu acho que isso entra naquela conversa que a Cecília trouxe para a gente, de que a gente precisa avaliar custo-benefício. Quanto que isso custa para o país e qual que é o benefício que isso está gerando, né? Eu acho que é uma avaliação pertinente de ser feita. Na reforma tributária, a gente vai simplificar a tributação do consumo e a gente vai permitir o crédito na entrada e a transferência de crédito na saída, se o seu cliente for empresa. Então, quem está no Simples Nacional e vende para empresas, a gente acredita que a tendência é migrar para o regime geral de tributação, pelo menos em relação aos tributos do consumo. Quem vende para consumidor final ainda vai ter uma vantagem, vai ter uma tributação mais baixa. E o Simples, a gente tem um desafio a mais, em comparação com o lucro presumido, com outros regimes, que a Constituição prevê uma diferenciação, um favorecimento mesmo para o Simples. Então, ali sim há uma intenção de dar um subsídio, uma intenção do Constituinte de dar um subsídio. É diferente do presumido, que é uma intenção de simplificar, mas não era para ser um subsídio, como acabou virando. Eu acho que esse é o ponto importante, né, sobre instrução financeira, nesse caso dos bets. Assim, por que as pessoas jogam se o valor esperado é negativo? Tem várias explicações. Uma delas tem alguma utilidade. Você joga com seus amigos, vocês estão vendo um jogo, vocês estão apostando, etc.
Mas não é só um jogo, não é só a Mega Sena, eu jogo na Mega Sena, você compra o bilhete ali de sonhar que você vai ganhar, basicamente, porque a chance é tão baixa de você ganhar, mas você compra o bilhete de sonhar. Os bets é um mercado diferente de jogos, é um jogo online que você acessa muito facilmente e que tem um componente também de vício, né? Então, as pessoas têm uma utilidade, mas tem várias outras características do bets e do jogo online, apostas online, que tornam esse tipo de engajar nesse tipo de aposta diferente. E aí você pode falar, todo mundo sabe que o valor esperado é negativo, mas a percepção financeira, né, o seu ticket de sonhar vale mais para uma pessoa que é muito pobre do que para uma pessoa que tem mais recursos. Então, ela vai apostar com mais frequência. E é nesse sentido que é muito importante o cuidado de regulação, principalmente por conta eu diria, é um problema de saúde pública, é um problema financeiro e é um problema de lavagem de dinheiro. Então, acho que é importante regular. E só para ficar claro, a gente tirou do ar esses bets em paraíso fiscal. Acho que foi ontem, né? Ontem. A gente tirou do ar todos os bets em paraíso fiscal, agora só pode operar no Brasil o site que está regular e que paga aí os tributos todos que a gente está colocando. Claro, o que aconteceu no passado é falar um pouco sobre o que aconteceu na ilegalidade, né? Muito difícil de saber, mas a partir de agora a gente tem esse controle. Meu nome é Vanessa, eu sou psicóloga, psicanalista de casal e família, e eu não fazia a menor ideia que eu ia vir numa mesa falando de economia, assim, aqui na Flip. Então, caí aqui. Obrigado, Vanessa! Isso é música para os nossos ouvidos. Deixo as especificidades técnicas para vocês, porque, de fato, minha praia é outra, né? Mas eu estou aqui refletindo, né, até em função das outras mesas que eu vim assistindo, e pensando, né, que a questão da democracia, economia, liberdade de expressão, né, quem é que paga o pato? Acho que desde a pandemia para cá, nós que trabalhamos com saúde mental, a gente vive na pele que quem paga o pato são as famílias, a saúde mental. Isso, né, cada vez com a pandemia se agravou, hoje mas a gente ainda tem reflexos dentro das famílias e no sofrimento das pessoas com isso, né? Então, para além da economia, né, financeira, tem a institucional, tem a economia psíquica, tem vários tipos de economia que a gente pode pensar. Eu não conheço, né, das especificidades que vocês estão dizendo, mas claro que isso traz uma reflexão de que a injustiça social gera sofrimento social. Então, quando a gente fala das bets, do vício, a gente está falando também de saúde mental. Quando a gente fala de uma família que não consegue se organizar financeiramente, ou seja lá, a gente está falando de funcionalidade do pai da família, as questões do feminismo que estão sendo tratadas aqui, enfim, tem uma série de questões que estão envolvidas nessa economia. Então, bom, não vou me estender, mas eu queria agradecer de vocês terem proporcionado essa discussão da economia, que faz a gente que está aqui num sábado à noite, podendo pensar em muitas coisas, né? E eu acho que vai refletindo para cada um aí dentro daquilo que faz e que, bom, cuidem da economia, que a gente cuida de outras coisas, né? E podendo se comunicar e conversar e trocar. Obrigada. Obrigado. Muito bom, obrigado. Gente, a Vanessa falou, ela não é contratada nossa, tá? Da casa. Poderia ser, mas não é. Não era. Com isso, encerramos esse debate. Muito obrigada, Daniel Lória, Ana Flor, Cecília Machado.